Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o professor João, sou professor da disciplina de ciências aqui em Curitiba. Gostaria de perguntar para vocês se vocês estão se cuidando, se vocês estão ficando em casa, se vocês estão colocando tudo os seus estudos em dia, porque logo nós nos encontramos, logo esse período passa e logo nós vamos voltar a ter aula e vamos nos encontrar, ok? Então hoje eu vim aqui, o primeiro momento que eu quero fazer com vocês é a correção dos exercícios de passados na última aula, ok? Então aqui, ó, o que a gente vai fazer agora? Eu quero que vocês peguem o seu material didático e abram lá na página 52. A gente vai corrigir o exercício número 2. Então diz assim: os seres humanos sempre tiveram muita curiosidade sobre os processos que acontecem no interior da Terra. Entre os séculos XVII e o século XVIII, ocorreu um certo avanço sobre o funcionamento da Terra. Entretanto, no final desse período, acreditava-se ainda em seu interior era constituído por inúmeros túneis, conectados entre si a câmaras preenchidas com materiais expelidos pelos vulcões. Tomando por base seus estudos sobre a estrutura da Terra, descreva o interior do planeta de acordo com os conhecimentos atuais. Então você aprendeu lá na última aula que o planeta Terra ele tem 3 camadas. Essas 3 camadas é crosta terrestre, ou litosfera, manto e núcleo. Então é isso que tem que ter na sua resposta. Tem que ter a camada que é a litosfera, que no caso seria a crosta terrestre, tem que ter o manto e tem que ter o núcleo. Beleza? Corrigindo também lá na página 53, exercício 4. Observe as camadas, estratos, de rochas sedimentares representadas abaixo. Então aqui nós podemos observar que na imagem nós temos 12 estratos, ou seja, nós temos 12 camadas, de baixo para cima. Né? Então a lá de baixo é a número 1, número 2, número 3. Então você está conseguindo observar aí na imagem. Né? Então sabendo que ali então tem uma representação de um fóssil, e onde está esse fóssil? Lá na camada número 1. Surgiram há cerca de 400 milhões de anos. Qual período de tempo pode ser observado nessa representação esquemática? Então, se você olhar bem, que aquela parte número 1 é sempre a parte mais antiga, que é o primeiro tipo de rocha, primeira camada, aqui nós temos que observar então que esses animais eles surgiram há cerca de 400 milhões de anos. Então, se ele está lá na camada número 1, então quer dizer que o período representado na imagem esquemática é um período de 400 milhões de anos, porque o que está representado na letra A é o que está na primeira extrato, ok? Então a resposta é 400 milhões de anos, porque a camada mais profunda pode ser datada pela presença desses seres vivos. B. Em que tipo de ambiente viviam os seres encontrados nas camadas de 1 a 5? Então aqui a resposta tem que ser da número 1, 2, 3, 4 e 5. Eles viviam basicamente em ambientes aquáticos, ou seja, pode ser tanto água doce ou água salgada, ou marinho. Letra C. Ao longo dos milhões de anos, que tipo de organismo surgiu primeiro? Os trilobitas ou os peixes? Então, se você for fazer uma pesquisa, você poderia ver que os trilobitas são esses que estão representados na imagem número 1, né, que está na primeira camada. Então, o que você acha que surgiu primeiro? Os trilobitas ou os peixes? Então, um peixe nós podemos encontrar basicamente lá na camada número 5. Né? Então, nós podemos ver que o que apareceu primeiro foram os trilobitas. Explique a sua escolha. Os trilobitas, porque os trilobitas estavam na camada mais de baixo, que no caso seria a número 1, ok? Número 5, agora. A ilustração a seguir representa as principais camadas da Terra, desde o interior até o limite com o espaço sideral. Anote ao lado de cada camada com o seu respectivo nome. Então, aqui eu sempre vou falar de cima para baixo, ok? Então, olha lá. Então, a mais de cima, exosfera, abaixo, termosfera, abaixo, mesosfera, abaixo, estratosfera, abaixo,
troposfera, abaixo hidrosfera, abaixo crosta terrestre, abaixo manto superior, abaixo manto inferior, abaixo núcleo externo e logo abaixo núcleo interno. Beleza? Número 6. Nas calçadas de Araraquara, em São Paulo, há placas de arenito que exibem pegadas fossilizadas de dinossauros que viveram na região há milhares de anos. O estudo dessas pegadas foi iniciado pelo paleontólogo italiano Giuseppe Leonardi. Sobre o assunto, responda. O que é um arenito? Então, se nós formos lembrar lá na última aula que a gente aprendeu sobre tipos de rochas, nós temos que fazer a relação que o arenito é uma rocha sedimentar. Beleza? Letra B. Explique de que modo se formam as pegadas dos fósseis. Aqui a gente sempre tem que lembrar que uma pegada ela é feita através de quando o animal ele pisa na lama, aquela lama ela acaba se cristalizando, ela acaba ficando mais rígida. Então aqui nós temos que lembrar que depois que ela fica mais rígida, vai sendo depositado várias camadas de rocha sedimentar em cima e assim formam as pegadas dos fósseis. Beleza? Assim, gente, aqui eu não tô resolvendo todos os exercícios, mas eu selecionei alguns assim que tem mais relevância. Beleza? Agora lá na página 54, exercício número 8. Entre 12 milhões e 1,5 milhão de anos atrás, erupções vulcânicas no oceano produziram um dos mais belos arquipélagos brasileiros, o arquipélago de Fernando de Noronha. Explosões de lava construíram uma montanha cuja base se encontra a 4,2 km de profundidade, formando a ilha principal. Durante milhares de anos, o cone vulcânico original sofreu a ação de ventos, do sol, das chuvas, das marés e das ondas, o que o modificou até apresentar o relevo atual. Então agora vamos resolver a questão letra A. Pesquise e explique o que é um arquipélago. Então aqui, gente, basicamente nós temos que lembrar que um arquipélago o que é? É um conjunto de ilhas. Quanto à origem, que tipo de rocha forma a maior parte do arquipélago de Fernando de Noronha? Aqui nós temos que, de acordo com a pesquisa, nós temos que resolver essa questão assim, falando que a maior parte do arquipélago de Fernando de Noronha é formado por rochas magmáticas. Letra C. Costumamos ouvir que no Brasil não existem vulcões, mas será que há milhões de anos eles existiam na região que hoje forma o nosso país? Sim, eles existiam. Né? Então justifique sua resposta. Então aqui nós temos que colocar que aquelas montanhas que eram formadas atrás, que tem ali, como você pode ver na imagem, elas eram formadas por vulcões. Então sim, existiram e as montanhas eram formadas por vulcões. Beleza? Número 9. Sobre a atmosfera, responda as questões a seguir, as perguntas a seguir. Letra A. Como seria o mundo se a atmosfera não existisse? Justifique sua resposta. Aqui a resposta tem que ser mais ou menos assim. A Terra seria muito fria e a radiação ultravioleta prejudicaria a vida. As condições para a vida seriam bem diferentes, pois não haveria gás oxigênio para os seres vivos respirarem, nem gás carbônico para as plantas realizarem a fotossíntese. Então aqui a atmosfera é extremamente importante para os seres vivos, de acordo com a respiração dos animais, basicamente, e nas plantas nós temos que lembrar que é importante para a fotossíntese. Partindo da região da atmosfera que nos envolve, identifique as camadas que formam a atmosfera. Então tem que ser troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Número 10, exercício número 10. Aqui você lendo ali, observe com atenção a ilustração a seguir e responda ao que se pede. Então aqui basicamente parecido com aquele outro exercício, aqui nós temos vários estratos, várias camadas. Marque um X sobre o fóssil mais antigo e explique a sua escolha. Então aqui, quais são os fósseis mais antigos?
basicamente da camada número 1 e da camada número 2. Como é que nós podemos explicar nossa escolha? Porque sempre o que está mais abaixo é o mais antigo. B. Em que tipo de rocha os fósseis podem ser encontrados? Nós temos que lembrar que os fósseis eles são encontrados em rochas sedimentares. Letra C. Por que não existem fósseis nas rochas ígneas? Você tem que lembrar que as rochas ígneas são aquelas rochas magmáticas. Então, as rochas magmáticas elas têm temperaturas muito altas. Então, por conta das temperaturas muito altas, é basicamente muito difícil encontrar fósseis. Beleza, gente? Então, assim, basicamente a minha aula de hoje, assim, a primeira parte ela vai ser assim para revisar um pouquinho mais de alguns conceitos para vocês que vocês viram na última aula. Então, aqui, ó, o que nós podemos observar nessa imagem aqui? Que nós temos que lembrar que o nosso planeta ele tem algumas camadas, que no caso seria a crosta terrestre, que é a litosfera. Nós temos o manto e o núcleo. O manto dividido em manto superior e manto inferior, e o núcleo dividido em núcleo externo e núcleo interno. Camadas da Terra, então. Aqui nós temos que lembrar sobre a crosta, o manto e o núcleo. E o que nós temos que lembrar? Um ponto-chave aqui nessa imagem, que nós temos que lembrar que no manto, por conta do que forma o manto, que no caso seria o magma, é por conta disso que acontecem as erupções. Beleza? Outro conceito importante que nós temos que lembrar aqui são as placas tectônicas. O que são as placas tectônicas? São placas rochosas que se deslizam sobre o manto da Terra. Então ela fica basicamente ali em cima do manto. Quando se chocam, podem formar terremotos, maremotos e ilhas vulcânicas. Então, basicamente, quando o manto ele vai pelo fato dele ser mais líquido, então quando ele vai se mexendo assim, ele pode acontecer os terremotos assim e os maremotos quando essas placas tectônicas elas se chocam. Então, aqui na imagem você pode observar assim que existem várias placas tectônicas que podem acontecer terremotos e maremotos. Outro ponto-chave que era importante a gente aprender sobre a última aula, relembrar na última aula, é o conceito de rochas. O que são rochas? São conjuntos de minerais, que podem ser 2 ou mais minerais. Quando eles se juntam, o conjunto disso vai formar uma rocha. E o que são minerais? São os compostos químicos naturais formados a partir dos processos da crosta terrestre. Então, o próprio planeta ele vai produzindo esses minerais que, quando eles se juntam, eles podem formar as rochas. E essas rochas, gente, nós temos que lembrar que existe uma classificação, beleza? De acordo com a sua origem e o processo de formação. Então, basicamente, assim, temos 3 tipos de rochas que nós temos que lembrar, que no caso seriam as magmáticas, as metamórficas e as sedimentares. Cada uma sendo formada por um tipo de processo. Como, por exemplo, a rocha magmática. A rocha magmática ela é formada pela solidificação do magma. Beleza? Vou tirar essa imagem aqui da frente. Então, a rocha ígnea ou a rocha magmática, como o próprio nome já diz, magmática, ela é formada a partir da solidificação do magma. Beleza? Outra rocha que é importante nós lembrarmos aqui, que basicamente a rocha magmática novamente. Então, a rocha magmática ela é dividida em intrusiva e extrusiva. Como o próprio nome já diz, intrusiva. Intrusiva quer dizer o quê? Que geralmente ela ocorre por dentro da crosta terrestre. Então aqui nós temos um exemplo que é o granito. E a rocha extrusiva, que ela se resfria mais rapidamente, diferentemente da intrusiva, que se resfria lentamente. Como o próprio nome já diz, extrusiva. Então, extrusiva quer dizer o quê? Extrusiva quer dizer que ela acontece mais fora da superfície terrestre. Então, alguns exemplos que nós podemos ter nas rochas magmáticas é através de algumas aplicações, como por exemplo em escadas, como por exemplo no chão de muitas construções, pavimentação e alguns monumentos. Rocha sedimentar. Como o próprio nome diz, ela é formada por sedimentos.
Aqui, gente, essa rocha aqui ela é extremamente importante nós lembrarmos que são nessas rochas que acontece a formação de fósseis, né? Então, por conta desse processo assim de não ter uma temperatura muito alta, diferente da magmática, então ela permite a formação de fósseis. Então, sedimentar formado a partir da agregação de sedimentos. Sedimentar, então, temos algumas aplicações também, como por exemplo a ornamentação e a importância dos fósseis. Rochas metamórficas, aqui nós temos que lembrar que ela é formada a partir da mudança de temperatura de pressão de rochas pré-existentes, né? Então, o que quer dizer metamorfismo? Metamorfismo significa transformações na estrutura. Então, ela é formada a partir da origem de outras rochas. Então, olha aqui, o que acontece? O argilito ele sofre metamorfismo, que no caso seria mudança, e ela se transforma no xisto. O granito ele sofre metamorfismo e se transforma no gneiss. O calcário ele sofre metamorfismo e acaba se tornando o mármore. Então, alguns exemplos de metamorfismo. Algumas aplicações, pode ser ornamentação, pode ser esculturas e assim por diante. Importância dos fósseis. Como é que os fósseis eles são formados? Então, o animal ele morre, vem alguns sedimentos, eles acabam se depositando por cima e o corpo acaba ficando prensado. Então, todo esse resto do ser vivo assim, ele acaba sendo fossilizado. Então, o que são fósseis? Pode ter como, por exemplo, uma pegada, um esqueleto, alguma marca que o animal deixou, que a gente pode acabar se tornando os fósseis. E qual que é a importância desses fósseis? A importância é que a gente consegue ver como que foi o passado no nosso planeta, a gente consegue analisar o passado e comparar com a vida atual de alguns animais que são descendentes de algumas espécies. Então aqui é uma forma assim que os fósseis eles acabam se tornando os fósseis, né? Algumas marcas, alguma coisa assim. Então vai depositando muito sedimento por cima e ele acaba se tornando um fóssil. Importante também nós lembrarmos do ciclo das rochas, que nem sempre uma rocha magmática vai ser sempre uma rocha magmática. Então ela pode ser uma rocha magmática, ela pode sofrer um metamorfismo, ou seja, uma mudança, e se transformar numa rocha metamórfica. A rocha metamórfica, por sua vez, ela pode se transformar numa rocha sedimentar, né? A rocha sedimentar em rocha metamórfica e assim por diante. Então, o ciclo das rochas, ela acaba... A explicação básica do ciclo da rocha é que elas não vão ser sempre da mesma forma, né? Podem não ser sempre da mesma forma. Agora, um conceito novo que a gente vai aprender aqui agora é sobre a composição da matéria, que no caso seria na apostila nova. Beleza, gente? Então, assim, no volume 2, vocês vão aprender sobre esse conceito. Então, aqui eu quero que vocês façam uma observação nessa imagem. Observe bem essa imagem. Não sei se você consegue observar os prédios, você consegue observar algumas placas, alguma coisa assim, janelas. Então, assim, pessoas, ruas, carros, postes, placas, tudo ao nosso redor é constituído por matéria. Mas assim, se você for pensar o que é matéria, você já ouviu falar desse termo? O que é o conceito de matéria? O conceito de matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Se você for pensar, vamos comparar um grão de areia com um grande prédio. O grão de areia, ele ocupa lugar no espaço? Ou seja, você consegue colocar 2 grãos de areia no mesmo lugar? Não. E agora, vamos comparar um grande prédio. Ele ocupa lugar no espaço? Ele ocupa lugar no espaço. Então, tudo isso é formado por matéria. Mas você deve estar se perguntando, professor, o que é massa? Massa, aqui nós temos que lembrar que é a quantidade de matéria. Então, aqui você está vendo uma representação de um copo vazio. Então, um copo vazio, ele não tem matéria dentro dele. Ele é formado por matéria, mas ele não tem matéria dentro dele. O que nós podemos colocar dentro desse copo? Vamos fazer uma relação que nós podemos colocar água dentro desse copo.
Então, se você coloca duas gotinhas de água, aí vai aumentar a quantidade de massa. Então, a quantidade de matéria vai aumentar também. Se você colocar mais água, então essa quantidade de massa ela vai aumentar. Então, a massa é a quantidade de matéria. Outro conceito que é importante nós lembrarmos aqui é o conceito de substância e mistura. Então, o que é uma substância? Se você for fazer uma relação com alguma coisa que a gente vê, substância é tudo aquilo que tem apenas um componente. Como, por exemplo, se você for pensar em peças de Lego. Vamos pensar em peças de Lego de cor vermelha. Todas elas são formadas por uma substância só. Agora, se você tem as peças de Lego que têm o mesmo formato e têm a mesma cor, e você junta com outra que tem uma cor diferente e um formato diferente, então ela já vai ser uma mistura. Então, o conceito de substância é quando nós temos apenas um componente formando aquela substância. E uma mistura, então, quando nós temos duas substâncias diferentes reunidas. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês, que quando nós misturamos a substância água, juntamente com a substância açúcar, a água só tem uma substância. O açúcar só tem uma substância. Juntando duas substâncias, nós vamos formar uma mistura, que no caso seria uma mistura de água e açúcar. Então essa é a diferença, essa é o conceito de substâncias e misturas. Elementos químicos. Conceito de elementos químicos. É tudo aquilo que vai formar a substância. Como por exemplo aqui eu coloquei para vocês o elemento químico que formam as coisas, como por exemplo nós temos elementos químicos no nosso corpo, como por exemplo o ferro, como você já deve ter ouvido falar, o carbono, o oxigênio, o hidrogênio. Então aqui eu coloquei um exemplo para vocês do elemento químico carbono e do elemento químico oxigênio. Então o que é esse 2 aqui, professor? Esse 2 aqui é a quantidade de oxigênio que tem. Então o C é o carbono e o O é o oxigênio. Então, se nós juntarmos o C junto com o O2, nós vamos formar o CO2. Vocês se lembram o que é o CO2? É o gás carbônico. Então, os elementos químicos é tudo aquilo que formam as substâncias. Então, juntando o carbono com o oxigênio, com dois átomos de oxigênio, nós temos o gás carbônico. Aqui nós temos um outro exemplo, que se você for fazer a comparação com a água, então aqui nós temos o hidrogênio, que é o H, então é um elemento químico, e um outro elemento químico, que é o O, que é o oxigênio. Juntando dois elementos químicos do hidrogênio, juntando dois hidrogênios com um oxigênio, nós vamos formar a água, beleza? Então esses são os elementos químicos. Então o que são elementos químicos? É tudo aquilo que formam as substâncias. Aqui também outro conceito que é importante nós aprendermos agora, que tudo aquilo que é uma substância simples, elas são formadas por um único tipo de elemento químico. Então aqui nessa imagem aqui do o O2, conseguem ver ali? O O2 então, ele só tem o elemento químico oxigênio. O N2, ele só tem o elemento químico nitrogênio. E o H2, ele só tem o elemento químico hidrogênio. Então esses aí são substâncias químicas, são substâncias simples, porque o O2 ele só tem oxigênio, o N2 ele só tem nitrogênio e o H2 ele só tem hidrogênio. E as substâncias compostas são todas aquelas que têm mais de um elemento químico. Então aqui nós temos o gás carbônico, nós temos o carbono e o oxigênio, então são dois elementos químicos diferentes. Temos formando o gás carbônico, temos o hidrogênio e o oxigênio, juntando esses dois vai formar uma substância composta. Então esses dois aqui formam uma substância composta porque eles têm dois tipos de elementos químicos diferentes. Aqui embaixo eu coloquei também para vocês um exemplo, que é o Na, que é o sódio, e o Cl, que é o cloro. Juntando esses dois, nós temos o cloreto de sódio. Então, são duas substâncias com dois elementos químicos diferentes. Aqui é importante também nós lembrarmos
que o ar, então, ele é uma mistura. Por que ele não é uma substância simples, então? Por que ele não é só uma substância? Porque ele não tem somente um elemento químico, porque ele só não é formado por vários elementos químicos. Como, por exemplo, ele é formado pelo oxigênio, ele é formado pelo nitrogênio, ele é formado pelo gás carbônico. Então, pelo fato assim, de ter vários elementos químicos diferentes, várias substâncias diferentes, ele é uma mistura. Então, a tarefa que eu tenho aqui para vocês é a seguinte. Vocês vão pesquisar para mim um material ou um objeto e descobrir do que ele é feito. Vocês vão ter que descobrir para mim quais são essas substâncias e vão ter que descobrir para mim se é uma mistura. Beleza, gente? Então, assim, a aula de hoje é isso. Espero que vocês se cuidem muito. Aproveitem, descansem e se cuidem, que na próxima aula, logo a gente vai se ver de novo, ok? Um grande abraço do professor João. Até mais.